Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao webinar da Iniciativa Z. Eu sou o Rafael e hoje temos um convidado muito especial para falar da Z15, o mais novo mainframe. A gente acabou de ter um lançamento bastante recente, então a gente está aqui para ter um bate-papo bem legal sobre a Z15. Antes da gente começar, uma pequena mensagem do patrocinador. Se você ainda não conhece a Iniciativa Z, nós somos uma comunidade de mainframers para mainframers, tá legal? Seja você um especialista com mais de 30 anos na plataforma ou um aluno na faculdade dando os primeiros passos com a tecnologia. Aqui, nessa comunidade, é o lugar onde você fica por dentro de tudo, absolutamente tudo relacionado a Z, relacionado a mainframe, tá? Então, se você ainda não faz parte dessa comunidade, não deixe de se inscrever. O link é meetup.com/iniciativa Z. Lá a gente posta evento, a gente posta uma série de webinars, como esse aqui que vocês estão ouvindo agora. Você fica por dentro de tudo que a gente está fazendo e dá para compartilhar também com qualquer um que tem interesse na plataforma, tá? Voltando ao tema de hoje. Hoje nós temos o Fernando Ferreira aqui para a gente conversar de novo sobre o novo mainframe, a Z15. Fernando, bem-vindo. Obrigado, Rafael. Um prazer para mim estar aqui falando para vocês nesse webinar, especialmente falando do assunto que nós vamos falar. A Z15 realmente é um lançamento muito especial da IBM, é um marco do ponto de vista de tecnologia. Então, é muito legal para mim estar aqui conversando com vocês sobre esse tema hoje. Legal. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, aqui no lado esquerdo tem o chat. Vocês podem ir mandando perguntas, a gente vai monitorando e respondendo ao longo do dia aqui, tá? Antes da gente começar, acho que faz todo sentido o Fernando se apresentar, falar um pouquinho o que você faz aqui na IBM. De maneira resumida, né? Você já faz isso há um bom tempo. Eu tenho 32 anos aí trabalhando na indústria de TI, 23 deles na IBM. Sempre trabalhei como especialista técnico na parte de mainframe, né? Já há 5 anos, mais ou menos, eu tenho trabalhado como arquiteto de mainframe no Bradesco, onde a ideia do arquiteto é a gente pegar a tecnologia do mainframe, aplicá-la da melhor forma e modernizando. Então, assim, o meu skill dentro dessa área é um skill voltado a mainframe, a tecnologia mainframe. Legal. Então, galera, estamos com um expert aqui. Mandem perguntas, o cara tem experiência, hein? Bom, vamos começar a falar da Z15, então? Fernando, a Z15, ela veio de um processo um pouquinho diferente que os mainframes anteriores foram criados. Você consegue explicar para a gente qual que é a diferença, o que mudou da Z15 para as versões anteriores? Esse é um negócio muito legal, porque, assim, quando eu entrei na IBM, né, na prática, quando a gente falava que o mainframe era criado, era um grupo seleto aí de mentes brilhantes que paravam e pensavam assim, bom, como vai ser o próximo mainframe? O que eu vou fazer? Em algum momento, a IBM começou a mudar um pouquinho, começou a perguntar para os clientes assim, olha, que problemas vocês têm que o mainframe poderia resolver? E esse processo teve uma grande evolução até chegar na forma como ele é hoje. Como é que ele é hoje? Na prática, a IBM junta clientes em uma série de fóruns que existem e pergunta a esses clientes quais os problemas de negócio que eles têm e, junto com esses clientes, começa a desenvolver soluções para esses problemas. Essas soluções vão passando por um processo de design thinking até virar algo real, concreto, que pode ser gerado, implementado. Então, a partir dessas ideias, é que a IBM tem construído algumas tecnologias. E a Z15 é um grande exemplo disso. Ou seja, a Z15 é o final desse processo com clientes. Então, quando a gente estiver aqui falando de uma série de features, capacidades que a Z15 tem, vocês podem ter claramente a ideia de que essas features que foram criadas em conjunto com clientes para atender demandas que esses clientes tiveram, né? Então, isso acontece através de uma série de fóruns, discussões, alguns desses fóruns são permanentes, alguns
começam e terminam em relação a necessidades específicas, né? Aham. Então, acho que o que você está colocando aqui para a gente é a IBM traz essas empresas que usam a plataforma, comunica com eles para identificar que tipo de problemas precisam ser resolvidos. E é realmente um processo de cocriação, né? E se a gente pensar bem nesse processo de cocriação, quando a gente entrega essas Z15, esses clientes, né, essas pessoas que estão usando essa plataforma, a adoção vai ser muito legal, né? Porque eles participaram daquele processo de criar aquela máquina. E eu acho que isso traz, sem falar da questão de, pô, eu ajudei a fazer aquilo ali, né? E a gente tem um cliente brasileiro também nesse meio, certo? Veja, são vários fóruns, em vários deles existem clientes brasileiros aí. Um deles, que é um dos mais importantes, tem um cliente brasileiro que participa lá já há alguns anos. Isso é uma coisa legal, porque assim, ele sai de uma ideia arrogante de eu sei o que é bom para você, né? Em que o cliente diz qual o problema que ele tem e o cliente dá a ideia do que poderia resolver esse problema e ajuda a criar e transformar aquilo numa coisa real. Então, isso é muito legal nesse sentido e também gera uma coisa que é legal, que é o cliente olhar e falar, puxa, essa ideia foi minha. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente estava conversando aqui antes e você comentou, né? Ao longo das gerações, cada mainframe ele vem com meio que um tema. Qual que seria o tema da Z15? A Z15 ela vem com o tema de ser um servidor de cloud híbrida. É interessante pensar o seguinte, óbvio, quando você lança um mainframe, o cliente tem sempre aquela expectativa de que o mainframe seja uma evolução do ponto de vista de capacidade, escalabilidade em relação ao anterior. Então, a empresa tem o mainframe, ele é uma plataforma essencial para essa empresa, e ele espera que o novo mainframe tenha uma capacidade de processamento superior ao que veio antes. Ou seja, aquela parte básica. Mas, além dessa parte, em função até desse processo de criação, o que vem acontecendo, e aconteceu na Z13, na Z14, agora na Z15, é que se cria um conceito no qual o hardware é uma espécie de a ponta do iceberg, né? O hardware é a parte mais visível desse conceito. E por baixo existem uma série de softwares, funcionalidades e coisas para explorar o hardware, para trabalhar em conjunto com o hardware, para fornecer assim, o suporte ao conceito. No caso da Z15, o conceito que move a Z15 é ser um servidor para o mundo de cloud, né? E quais são as 3 grandes ideias para fazer isso aí se tornar algo efetivo, algo real, né? O primeiro deles é o seguinte, o mainframe tem sistemas operacionais, tem processos, tem arquiteturas que já existem e que dão suporte aos negócios do cliente. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, a gente tem clientes hoje que rodam 60, 70, 80, 100, mais de 100 mil transações por segundo, né? Imagina o Google, quando a gente faz um search no Google, tem um site que mostra o número de searches por segundo que o Google faz. E eles falam algo em torno de 70, se eu não me engano, né? Então, nós estamos falando de uma operação. 70 mil transações. 70 mil searches por segundo. Né? Então, isso aí está rodando em dezenas, centenas de data centers no mundo inteiro, em que o search que eu faço e o search que você faz, se o servidor que eu estou rodando tem 10 minutos de diferença com o seu, não tem o menor problema. Essas empresas precisam rodar 70, 80, 100 mil transações por segundo, e eu tenho que garantir que a operação que rodou em um tem exatamente a mesma hora que o outro. Então, tudo isso roda no mesmo data center, né? E quem tem a capacidade de fornecer um serviço nesse nível, e eu estou falando de transações que duram milissegundos, 5, 7, 10 milissegundos de tempo de resposta. Para suprir essa necessidade que as empresas têm, o mainframe, sim, ele é essencial por conta disso. Só que, assim, o que está sendo feito
conseguir pegar essa arquitetura e integrar essa arquitetura dentro do modelo, dentro de uma arquitetura de cloud. De forma que, quando você olha dentro do processo de cloud, com container e tudo mais, você olha para esse ambiente e ele parece fazer parte desse ambiente de forma permanente, transparente, porque ele se integrou a esse ambiente, mantendo as suas características, mantendo a sua forma de trabalhar, mas fazendo essa conexão, essa integração. Então, o primeiro passo é, eu quero integrar esse ambiente, que é essencial para os clientes, dentro de uma arquitetura de gerenciamento e administração de cloud. O segundo passo é o seguinte, eu falei de conceito, o conceito da V14, por exemplo, era a questão de segurança, de montar um processo de segurança e proteção de dados totalmente diferenciado, né? A ideia da encriptação pervasiva. O detalhe é o seguinte, quando a gente pensa num ambiente de cloud, eu vou ter coisas diferentes executando em lugares diferentes dessa cloud. Quando eu penso na cloud híbrida, eu vou ter pontos dessa cloud que servem mais para algumas coisas e pontos lá que servem para outras coisas. Então, eu tenho um processo de segurança para o mainframe, ótimo. Mas a minha necessidade exige que eu também possa ter esse processo em outros lugares da cloud. Então, o que está sendo feito com a Z15 é a capacidade de eu estender essas capacidades de criptografia, de proteção de dados, do mainframe para outros ambientes da cloud que estão fora do mainframe, né? O terceiro ponto é um ponto mais simples até. Então, eu falei de pegar arquiteturas específicas e integrar na cloud, eu falei de estender serviços do mainframe para a cloud, mas o outro detalhe é, eu vou levar a cloud para dentro do mainframe. Eu vou poder estabelecer uma arquitetura de cloud, padrão, tudo certo, não estou fazendo integração, não, estou usando a própria cloud, estou usando Kubernetes, estou usando container, estou usando tudo isso aí dentro do mainframe, só que eu estou me beneficiando dessas capacidades, disponibilidade, de solidez, ou até essa questão de criptografia que eu falei, de uma forma mais intensa. Então, eu vou poder usar blockchain dentro do mainframe, né? Eu vou poder fazer inteligência artificial dentro do mainframe. Tudo isso com um nível de qualidade de serviço diferenciado. Então, os três grandes pontos que fazem a Z15 ser um servidor de cloud híbrida são esses três pontos, né? Legal. Eu acho que, assim, um dos pontos que eu venho estudando um pouquinho sobre a Z15 e o que mais me chama a atenção é o que a gente fez anteriormente com a Z14, onde a gente introduziu essa questão de criptografia pervasiva, onde a gente garante, né, passou a garantir, criou uma tecnologia que trazia a segurança para dentro da caixa, né? Então, tudo que estava ali dentro era criptografado, era seguro, e agora a gente está estendendo, está dando um passo a mais para levar essa segurança, e aí tem uma questão de a diferença de segurança e privacidade, né? Mas estendendo essa tecnologia para fora do mundo do mainframe. Então, às vezes a gente pensa, eu estava lendo recentemente, a maior parte dos casos de falha que acontecem, roubo de dado, vazamento de dado, acontecem com aplicativos terceirizados, né? E esse mundo multi-cloud, esse mundo híbrido, e você ter uma tecnologia como essa de mainframe que estende isso para fora do data center, para todo esse ambiente, eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente está fazendo com a Z15 e, sem dúvida nenhuma, a gente tem muita coisa para falar relacionado a isso, né? Fernando, uma questão aqui, vamos falar um pouquinho do hardware, depois a gente passa a falar um pouquinho de solução, tá bom? Com a ZR1, a gente passou a usar o frame tradicional, né, de 19 polegadas. E isso continua com a Z15, certo? É certo. Isso é uma coisa interessante. Outro dia eu estava conversando com um colega, e ele é professor numa universidade, e ele estava falando de data center, que é a área dele, que ele conhece. E no final ele foi procurado por um estudante e falou assim, mas a história de data center acabou, agora tudo é cloud. E aí ele falou, mas você acha que a cloud roda aonde? Né? E ele me olhou com a cara assim, parece que eu estou falando Klingon lá, né?
não parecia que não fazia sentido o que eu estava falando, né? E, efetivamente, quando a gente fala cloud, a gente está falando de híbrido, a gente está falando de cloud, de coisas que o cliente roda na sua casa. O mainframe, ele sempre teve assim, o tamanho do hardware, as características dele sempre foram muito específicas, né? E os data centers estão virando padrão. Então, existem processos acontecendo em data center, como o enclausuramento para economizar refrigeração e tudo mais, que levam em conta que o seu hardware tem aquele tamanho padrão. Então, olhando para o futuro e querendo ser um servidor do ambiente de cloud híbrida on-premises dentro do cliente, eu tinha que me adequar a isso aí. Então, a ZR1 foi assim, o primeiro cara a ficar nesse formato. Um segundo passo disso é que, para a máquina maior agora, eu passei a ser modular. Antes, basicamente, é o seguinte, a empresa tinha um servidor de um processador, o 50 ou de 100, com um pouquinho de I/O, usando todo o I/O da máquina, e eu tinha 2 frames com aquele tamanho. Né? E agora, dependendo da necessidade que a empresa tem, eu posso usar um frame, posso usar 2 frames, posso usar 3, ou posso usar 4, dependendo da capacidade de processamento e de I/O que é necessária. Então, isso do ponto de vista de economia, de energia, de geração e até de espaço físico, é algo muito importante. Né? E também com essa questão de nuvem, né? Você vai usando mais recursos ao longo que aumenta a sua necessidade, né? A gente tem também a questão de espaço, né? Talvez não são todos que conhecem essa questão de data center e tudo mais, mas quando a gente está falando de colocar uma máquina que não é padronizada, uma série de coisas precisam ser pensadas e repensadas para colocar uma máquina que não tem o mesmo tamanho, que tem outras características. Mas acho que um ponto legal aqui, para a gente até voltar no que a gente falou lá no início, é aquele processo de cocriação. Né? Isso daqui está se tornando uma realidade por conta daquele processo de cocriação, processo de design thinking, onde os clientes realmente falaram, olha, eu preciso que a máquina funcione desse jeito, eu preciso ter essa flexibilidade. E acho que a IBM mandou muito bem em transformar essa maquinona em uma máquina modular. Eu acho que muita gente vai gostar disso, certo? Vamos falar um pouquinho dos números. Vamos falar um pouquinho dos números. Acho que tem vários números aqui expressivos que a gente pode falar, né? 190 processadores, né, disponível para você utilizar para suas cargas e tudo mais. 40 teras de memória, né? Eu acho que esses são, sem dúvidas, números expressivos. 25% de ganho de capacidade, né, em performance single thread. Quais desses aqui que são que você mais gosta, Fernando? Olha, assim, obviamente, assim, você ter... a gente fala de 190 processadores, né? Isso é algo legal, mas a verdade é que a grande maioria dos clientes não chega a usar máquinas com esse número de processadores. Essa é uma coisa interessante, que os clientes que usam mais processadores nas máquinas são normalmente aqueles grandes empresas que usam ambiente Linux, né? Assim, uma das coisas que eu acho interessante da V15 é a capacidade, o ganho de capacidade individual. E aí vocês podem ver até que tem 2 números aí, tem 12 e tem 14. E essa é uma característica da V15 que é muito legal, né? Só mudar de slide um minutinho para explicar para vocês isso aqui, depois a gente volta lá. Se você comparar uma máquina de um processador Z15 com uma máquina de um processador Z14, você tem um ganho de 12%. Então, eu poderia dizer que o ganho de processamento individual é 12%. Por que tem um outro número 14 lá? Porque se você comparar uma máquina de 16 processadores Z15 com uma máquina de 16 processadores Z14, a diferença é de 14,5%, 14,6%. Se você olhar a média
comparando um contra um, né? Esse número vai estar em torno de 14%. O que isso indica? Isso indica o seguinte, é muito mais do que a capacidade individual. A Z15, na verdade, ela escala melhor que a Z14, né? Então, isso significa que se você tem uma configuração que tem um número de processadores em torno de 12, 16, 18 processadores, você certamente está ganhando mais do que se você tiver uma máquina com um processador só, né? Então, esse detalhe da escalabilidade de capacidade é algo que é muito legal para mim, né? Ou seja, eu estou evoluindo melhor o trabalho de multiprocessamento, né? Então, eu estou explicando porque que eu tenho dois números para responder a mesma pergunta aqui. Eu tenho 12 e 14, né? A capacidade total, como eu falei, se você comparar uma máquina total com número de processadores totais contra outra, dá 25% de diferença. Agora, tem um outro detalhe, você perguntou que me chama mais atenção, o que eu gosto mais. Eu, quando contei o que eu trabalhei aqui na IBM, eu não contei um pedaço que é o seguinte, num determinado ponto da minha carreira aqui, eu deixei de ser uma pessoa que atendia mainframe para clientes específicos e passei a me dedicar a algumas tecnologias específicas de mainframe. E a tecnologia que eu comecei a trabalhar era a tecnologia de web, que virou WebSphere e mainframe, virou Java e mainframe. Então, hoje, muitos dos projetos com Java, WebSphere, estão em produção em vários clientes aqui do Brasil e da América Latina. Eu tive a oportunidade, né, e a honra de trabalhar nesse projeto. Então, a questão do Java e mainframe é algo que está assim Está enraizado, está enraizado. Tem um lugar no meu coração lá do Java e a Z15 ela continua um processo que já havia começado com a Z13, que é o seguinte, imagina que eu tenho um processador e tem uma capacidade X, e outro processador que tem exatamente a mesma capacidade. Só que nesse segundo processador eu fiz um assist de hardware. O que é um assist? Eu fiz alguma coisa no hardware que, por uma determinada funcionalidade, apesar dos dois processadores terem exatamente a mesma capacidade, aquilo vai ser mais rápido. E ele tem feito assist de hardware para Java desde algumas gerações atrás. E fez isso de novo na Z15. Então, o que você vai poder observar é o seguinte, quando você comparar a execução de uma carga X de alguma linguagem de uma Z14 com a Z15, esses números que eu estou falando aqui, de 12%, 14%, eles dizem respeito a isso. Se essa aplicação, se essa carga for uma carga Java, esses números serão melhores, porque eu vou ter 30 novas instruções, eu tenho alguns assists que vão fazer Java ter um desempenho superior comparativamente na Z15 em relação à Z14, comparado com outras coisas. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito legal do ponto de vista de evolução de capacidade. Cara, a gente estava conversando aqui antes, né? Esses assists que a IBM coloca nos seus processadores, Java é um, né? Mas a gente tem vários assists e a gente vem desenvolvendo essa tecnologia para continuar ganhando escalabilidade, performance e sem dúvida nenhuma é uma das coisas que chama bastante atenção. A gente tem bastante gente aqui participando, tem gente que já trabalha com mainframe há um tempo, tem gente que não. Eu falei aqui de 40 teras de memória, né? Para quem é novo, né? Para quem é mais novo no mundo de mainframe, é um ponto válido também, não só é uma quantidade bastante expressiva, né, de memória, mas a gente vê ali que não é memória RAM, aquela memória RAM tradicional, né? É um RAID. E o que significa isso? É o RAID. Né? É a capacidade de você trazer proteção de dados em memória. Então, a gente tá movendo para um mundo híbrido, multi-cloud, onde muita coisa é processada em memória. E a gente trazer essa segurança, trazer essa proteção de dados para essa quantidade de memória, sem dúvida nenhuma, na minha percepção, é outro ponto que torna esse mainframe um grande diferencial. O Rafa Lima está fazendo uma pergunta aqui, Fernando.
esse CBP seria o assist para o Container Based Processor? Eu não classifiquei alguma coisa para no slide, eu não estou enxergando aqui, não. CBP. Deixa eu... Vamos continuar aqui e depois a gente volta e a gente fala com ele. Dando referência não. Tá. Vamos falar de algumas coisas novas novas e exclusivas da Z15. Tá? Eu acho que um dos grandes nomes é Instant Recovery, tá? IBM Instant Recovery. O que é esse carinha? Como funciona? É legal, não é? Então, olha só. Assim, mainframe, muitos anos atrás, criou uma tecnologia chamada Parallel Flex. A ideia é ter uma tecnologia de cluster, e foi isso que permitiu pular com o nível de disponibilidade que o pessoal fala de 5.9, né? Então, assim, qual que é o graal do mainframe? Qual que é aquilo que a gente luta é que, assim, eu nunca preciso dar IPL hora nenhuma para coisa nenhuma. Opa, pera lá. Nem planejado. Não. Antes, para quem nunca ouviu falar IPL, a IPL é um boot. Um boot, certo? Um boot, exato. Subir a máquina, subir o sistema operacional, fazer as coisas rodar. IPL no mundo de mainframe. É que, assim, e se eu precisar, e isso não mexa absolutamente nada, não tem impacto zero. Dito isso, se você me perguntar, bom, mas isso é verdade para 100% dos casos? Não é verdade. Esse é o objetivo, que a gente atingiu ele hoje, vai atingir ele semana que vem, mês que vem. Não, ainda não. Então, assim, efetivamente eu ainda tenho necessidade, em algumas situações, que eu tenho que ativar algum tipo de manutenção, que eu tenho que dar um boot ou um IPL numa partição. E algumas situações que a gente também, se hoje você comparar com o que foi alguns anos atrás, é muito mais difícil você precisar por uma questão de erro e tal, você tem que dar um boot ou um IPL. Então, se você falasse com os iluminados, eles jamais iam pensar na coisa dessa. Só que essa ideia é a partir de um cliente justamente com esse foco. Ele falou, olha, amigo, o meu negócio eu preciso dele para amanhã, para semana que vem, para mês que vem. E isso aqui ainda não é 100% realidade. Então, e qual que é o problema que eu tenho? O problema é o seguinte, o número de janelas em que eu posso ir lá e dar um boot numa partição são cada vez menores. Eu fazia antes toda semana, agora são 2 semanas por mês, daqui a pouco vai ser 1 semana por mês. E antes eu podia parar lá 14 horas para fazer um negócio. Agora, cada 5 minutos a mais ou a menos que eu faço, eu já ouço reclamação de alguém, né? Então, é a questão do SLA, né? Porque vai impactar o SLA. Eu tenho que ser capaz de fazer o máximo de coisas no mínimo de tempo. Então, daí veio a questão, e se eu conseguisse acelerar o processo de shutdown e IPL, ou seja, de parar a máquina e restartar a máquina. E tem uma terceira parte, que eu acho que essa é até a parte mais importante disso aqui, a parte mais legal. Quem já viu uma instalação dessa, o dia que dá um problema, ou por uma razão você precisa dar um boot, parar uma partição lógica, mesmo que você tenha outra, você sabe que o pior é o que vem depois. Porque o mainframe hoje não vive sozinho, ele vive num mundo que tem uma porção de coisas em volta. Então, aquele monte de cliente que fez aquele monte de solicitação, etc., quando o cara não está mais lá, isso aí fica tudo represado em algum lugar. E fica lá esperando a partição voltar. Na hora que aquela partição volta, e volta a receber request, volta a receber acesso, vem aquele mar de acesso. Então, assim, se o cara estava lá processando 50 transações por segundo, 50 mil transações por segundo, ele parou. Na hora que ele voltou, ele vai receber 80. Então, essa era uma parte difícil. A maioria dos clientes fazia o seguinte: voltou o cara, ele parava os canais todos em volta, parava os ambientes em volta,
aí voltando ele aos poucos, porque senão você inunda o cara que volta de solicitação, e aí ele fica até lidar com aquele mar todo lá, ele fica... Então, qual que é a ideia disso? É que eu vou acrescentar capacidade, são 30 minutos na hora de fazer shutdown e 1 hora após de teste. Imaginando que você, no processo de boot, aí, leve 15, 20 minutos, na verdade eu estou dizendo o seguinte, que você tem pelo menos 40 minutos com o sistema full, onde você vai ter uma capacidade adicional de processamento. Bom, de onde vem essa capacidade? Essa é a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Para quem nunca viu aplicações complexas, né, desse mundo enterprise, baixar uma máquina, né, você botar um shutdown nessa máquina, leva tempo. Né? E leva Bom, você tem uma ideia de quanto tempo você já viu uma experiência aí? Você fala, baixar uma máquina, ficou tanto tempo só baixando a máquina. Olha, depende da complexidade do que roda lá, mas já vi situações onde você leva lá 20 minutos para tirar uma máquina do ar. 20 minutos. Né? Curiosamente, às vezes o processo de você colocar de volta ele é mais rápido. Né? Porque você vai tirar, aí tem uma coisa que fica pendente, aí você tem que descobrir o que ficou pendente, né? E tentar acessar aquilo, mexer com aquilo para poder liberar aquela pendência para poder seguir em frente. Enquanto você deu boot, está tudo parado e volta tudo a funcionar. Né? Como eu falei, o pior é depois. Né? Então, assim, o shutdown pode levar, se bobear, leva meia hora que eu coloquei aqui inteira, né? Mas normalmente leva menos tempo, uns 15, 20 minutos, num sistema complexo. Um sistema mais simples pode até ser mais rápido. Tá. Aí, então, a gente está falando de você tem meia hora que você adiciona para fazer o shutdown e depois você tem uma hora para fazer o recovery. Exato. E aí, bom... Eu acho que aí tem essa imagem aqui que a gente está olhando, não é? Essa imagem só mostra a diferença de tempo. Sendo sincero, assim, veja, essa imagem é de um benchmark sobre determinadas condições e tudo mais. O mais importante, assim, a gente olhar o conceito, porque dependendo da sua instalação, coisas vão variar. A grande pergunta é assim, de onde vem essa capacidade adicional? Ela vem de 2 lugares. Ela vem do primeiro lugar, que é o seguinte. Eu falei de Java antes, né? Hoje no mainframe, para quem não conhece, eu tenho processadores que são caracterizáveis de forma diferente. Por que eu falo caracterizável? Porque o hardware é exatamente o mesmo. Porque eu tenho um microcódigo que diz assim, este processador só faz tal função. Então, eu tenho um processador chamado ZIP, e esse processador ele serve para rodar Java. Então, quando eu rodo Java no mainframe, eu rodo nesse processador, não no processador normal. Veja, o processador normal roda tudo, inclusive Java. E ele roda algumas coisas também de acesso a banco de dados. Por que isso é legal? Veja, se tecnicamente o hardware é exatamente o mesmo, qual a vantagem que eu tenho? A vantagem comercial. Que o custo desse processador é muito menor e eu pago o software no mainframe por uso. E o que roda nesse processador não entra nessa conta. Então, se eu rodar a aplicação Java 100% nesse processador, o custo de software que isso me gerou foi nenhum. Então, usar ZIP é legal do ponto de vista comercial. Só que o ZIP só faz isso. Quando você faz um shutdown ou você faz um ETL, exatamente qual função o ZIP desempenha? Eu vou dizer para vocês. Nenhuma. Ele não faz nada. Ele não te ajuda em nada no shutdown, não te ajuda em nada no ETL. O que essa função vai fazer é o seguinte. Se o cliente falar, eu quero usar, na hora do shutdown, na hora do ETL, o microcódigo vai ser liberado e ele vai usar o ZIP para fazer as funções de shutdown e de ETL. Existe um segundo grupo de processadores que também pode ser usado nisso, que é o que a gente chama de Dark Processor, que é um Dark Processor. Imagina o seguinte, o hardware ele é padrão. Eu tenho lá dentro da máquina o que eu chamo de gavetas de processador. Cada gaveta de processador tem 4 chips de processador. E cada chip tem 12 processadores. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenha lá 30 e tantos processadores ativos numa gaveta. E o cliente, veja, eu não consigo ter menos que uma gaveta, né? E o cliente chega para mim e fala, Fernando, eu quero comprar uma máquina de 10 processadores. Quero comprar uma máquina de 20 processadores. Efetivamente, instalados fisicamente, reais lá, concretos, né?
eu tenho 39 processadores, mas eu comprei 10, comprei 20. Então, eu não vou poder usar os outros, se eu comprei 10, os outros 29 processadores estão lá parados, eu não vou poder usar jamais. Se eu quiser usar, eu vou ter que falar, IBM, quero comprar mais 5 processadores. Né? Agora, o que essa função vai ter é uma subscrição anual que vai me dar o direito de usar 20 desses processadores instalados, ou até 20 desses processadores instalados, né, que não estão adquiridos ou em uso, para serem usados nesse momento do shutdown ou do IPS. Então, esse é um detalhe legal. Se eu for olhar só a parte de zips, isso vai depender de quantos zips eu tenho em relação a quantos eu tenho de outros processadores e tudo mais. Mas essa parte dos dark processors, efetivamente, toda instalação que tem mainframe tem os tais dos dark processors, os processadores parados que ficam lá. E um terceiro ponto disso é uma questão que existe para quem usa o sistema de DR. Eu tenho uma automação de DR chamada GDPS. O GDPS na Z15 vai ser muito mais rápido do que na Z14. Isso não tem a ver com os processadores a mais. É só uma mudança de paralelismo que foi feito no hardware. Bom, cara, eu estava aqui, você estava falando, eu estava pensando em várias coisas na aplicabilidade dessa tecnologia, mas acho que eu vou tentar resumir aqui para ver se eu entendo. Me corrija se eu estiver falando besteira, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, eu vou baixar uma máquina, vou dar um shutdown lá na minha partição, na minha máquina virtual, e isso leva normalmente 20 minutos, 30 minutos, dependendo da carga. Por quê? Porque eu tenho lá configurado para essa minha partição virtual 2 processadores, o que era configurado para ela. Então, com essa tecnologia de Instant Recovery, então o que você está me dizendo é o seguinte, quando eu falo shutdown nessa máquina, eu vou ter esses processadores, essa performance extra que vai ter de zip ou desses processadores dark. Então, eu vou aumentar a quantidade de processamento que eu tenho para fazer esse shutdown mais rápido. Então, aquilo que era feito em 20 minutos agora vai ser feito, em teoria, em até metade do tempo. Então, vai passar algo que era 20 minutos, passa a ser 10 minutos. Né? Então, eu baixo mais rápido. E também, quando eu vou fazer o IPL, né, ou dar o boot nessa máquina, esses processadores eu vou ter um período de 1 hora, onde eu vou ter mais processamento jogado para essa máquina para eu conseguir subir a máquina mais rápido e também aquele backlog de coisas que estava lá, né, que você comentou, você estava com 50 requisições, agora você passou a ter 80, 100 requisições porque está atrasado. Então, esse processamento adicional vai te ajudar a tirar aquele atraso que você está. É como se fosse uma máquina do tempo. Daqui a pouco, você chega, como você está olhando aqui no slide, você vai chegar a linha verdinha, a linha vermelha, vão chegar muito antes do que se eu tivesse só aqueles processadores lá normais. É exatamente esse ponto, porque como eu tenho a capacidade de processamento a mais, eu falei de um processo de shutdown que podia levar 20 minutos, a ideia é que com essa capacidade a mais, ele possa levar 15, ele possa levar 10. Da mesma forma, o meu IPL hoje leva 20 minutos, com essa capacidade, ele possa levar 15. O detalhe é que se há 1 hora adicional, ela continua sendo 1 hora adicional. Então, se eu fiz o processo inicial de boot, que durava 20, durar 15, então o meu tempo para lidar com o backlog seria 40 minutos, imaginando um mundo sem isso, eu vou ter 45 minutos ou até mais para normalizar a situação. E, após normalizar a situação, eu vou ter essa capacidade adicional ainda por alguns minutos, o que pode até ter algum efeito adicional benéfico aí do ponto de vista de custo, dependendo do momento que ocorre e de como você faz a cobrança de software, né? Acho que é um outro ponto interessante aqui, que a gente está falando aqui nessa parte técnica de como funciona a tecnologia e tal, e eu comentei aqui sobre a questão do SLA, né? Então, quando a gente está pensando na linha de negócio, quando a gente tem lá um executivo, ele não quer saber como que vai ser feito isso. O que ele quer saber é, olha, eu tenho essa janela para executar esse batch, para executar esse monte de transação aqui, porque no outro dia eu preciso desse resultado. Então,
quando a gente pensa na linha do negócio, que eu tento pensar bastante, a gente pode dizer para aquele executivo agora que nós vamos fazer, vai ter essa parada, porém isso não vai impactar, ou vai impactar muito menos essa questão do SLA. A gente vai conseguir entregar resultados de negócio que a gente tinha se comprometido, né? Nós como profissionais de TI. Acho que é super, super relevante também por esse ponto. Vamos falar da próxima. Vamos falar da próxima. Data Privacy Passport. Tá legal. Sigla tudo em inglês, mas o que é esse negócio aqui? Então, isso é uma coisa... Bom, primeiro dizer o seguinte, isso é uma... Lembra aquela história do iceberg, etc? Isso é uma parte desse conceito de integrar o mainframe na cloud. E é a parte que está tentando endereçar aquela questão de controle de privacidade, estendendo a capacidade do mainframe para o resto da cloud. Antes da gente falar disso aqui, só dar um passo atrás, para a gente entender de onde que vem isso, qual que é o conceito que tem em volta disso. Alguns anos atrás, foi aprovada uma legislação que diz respeito à proteção de dados, e mais importante do que isso, privacidade, chamada GDPR, pela União Europeia. Né? Então, assim, proteção, você imagina que você dizer que o dado está protegido, que alguém que não pode acessar o dado não possa acessar aquela informação que tem lá. Mas o que essa legislação criou, que é uma coisa legal, é usar esse conceito de privacidade, que é o seguinte, ele criou categorias de dados em que eu exijo um nível de cuidado, proteção e controle diferenciado. Mais especificamente, eu estou falando de dados pessoais. Então, o que essa legislação trata é falar que se eu tenho um dado, imagina assim, eu tenho um dado das contas que o banco tem. Lá está escrito o meu nome, o meu endereço, o meu CPF e o dinheiro que eu tenho na minha conta. O meu nome, o meu endereço, o meu CPF são dados pessoais. Então, se esses dados forem expostos, as multas, o impacto é muito maior do que o dado que não é pessoal. Imagine que você receba minhas informações, mas que você não consiga ler meu nome, ler meu endereço, nem meu CPF. Só olhe o valor da minha conta. Na verdade, o valor da minha conta não é um dado pessoal, porque você não sabe quem é que é dono daquele dinheiro. No caso da minha conta, ele vai ter um tracinho antes do valor que vai ter lá. Mas você vai falar, poxa, quem que está devendo aqui? Você não vai saber que sou eu. Né? O fato é o seguinte, quando eu criei esse tipo de categoria, e essa legislação diz assim, olha, você faz, se você não fizer, eu vou te punir, as empresas passaram a ter um problema. Esse problema piorou pelo seguinte, olhando essa legislação, por questões da sociedade de vários países, mobilizou, e também você fazer negócio com a Comunidade Econômica Europeia, se você tiver uma legislação semelhante, você tem algumas vantagens. Então, várias legislações pelo mundo começaram a mimetizar o GDPR. Aqui no Brasil, a gente tem o LGPD, se você olhar, ele é muito parecido em muita coisa com o GDPR. Então, essa questão da privacidade passou a ser algo importante. Isso significa o seguinte, que mais do que eu proteger a informação, eu tenho que controlar o acesso dessa informação e eu tenho que diferenciar a informação que tem a característica pessoal ou tem essa categoria diferenciada da que não tem. E eu tenho que, se alguém me perguntar, você está fazendo isso? Eu tenho que mostrar, não, eu estou fazendo isso aqui. Olha, se uma empresa tiver uma exposição, o tamanho da multa é dimensionado pelo seguinte, você está tomando providências, né, para evitar isso? Você teve um problema, ok, eu já sei que você teve um problema. E você vai ser multado por isso. Você tomou precauções para não ter problema e ainda assim teve, a multa é 1. Você não deu a mínima e aconteceu problema, a multa é muito maior. A multa pode chegar a 2% do faturamento da empresa. Né? Então, essa questão da privacidade é o grande foco quando a gente fala do data pass. Porque, olha, imagina o seguinte, eu protegi os dados no mainframe. E a ideia de encriptação pervasiva vai dizer o seguinte, encriptei tudo que está no mainframe. Estou cuidando tudo aqui. E, como está centralizado, eu estou também controlando o dado que é pessoal. Legal. Aí, um belo dia, eu pego aquele dado que está no mainframe, um DBMS no mainframe, e movo um DBMS na cloud, sei lá onde.
Nesse momento, eu disse o seguinte, eu não tenho mais nada a ver com isso. Quem cuida daquele DBMS e está dono da minha informação, que a informação era minha, certo? Você é que vai cuidar. Só que eu, empresa, sou dono das duas coisas. E eu continuo tendo um problema. Então, a ideia disso é a seguinte. Eu vou ter um processo, eu vou ter um componente aqui, chamado Passport Control, que vai mandar a informação para lá, e ele vai fazer um processo de proteção, de encriptação. E ele vai mandar a informação para lá, e você pode fazer duas coisas. Eu vou te mandar a informação, tá? Mas como eu não confio em você, eu vou pegar aquele dado que tem privacidade e eu vou mascarar esse dado. Então, você recebeu a informação do meu banco de dados inteiro lá. Nome, endereço, valor da minha conta corrente, o quanto que eu pago de juros, etc. Só que o valor da conta, o quanto que eu pago de juros, etc., você recebeu, beleza. O resto está tudo encriptado. Ou, pior, ele pode fazer... A encriptação eu posso desfazer, né? Eu posso mascarar, eu posso transformar aquilo em outra coisa. Então, o sujeito vai olhar a informação, ele vai ter acesso mas os meus dados pessoais, ele não vai ter acesso. A outra coisa que eu faço é o seguinte, tá bom, eu vou te fornecer toda a informação, tudo criptografado. Só que quando alguém for acessar o seu DBMS, está lá na cloud, sei lá onde, eu vou funcionar como intermediário. O cara da ponta não sabe que eu estou no meio. Mas eu estou lá olhando o cara da ponta, você pode acessar dado privado? Não pode. Então, o grande efeito que isso aí tem é eu vou forçar a aplicação da minha política de segurança, e mais do que de segurança, de privacidade para toda a minha cloud em cima do dado que saiu do mainframe, com o dado não estando no mainframe. É essa que é a ideia do Data Privacy Passport. Por isso a palavra privacy, ela na verdade é a palavra mais importante disso aí, essa aí. E quando se alguma coisa acontecer e quando alguém me questionar, eu vou falar, mas eu tenho essa política, eu tenho esse processo que me garante isso aí, eu tomei toda a providência. Se alguma coisa deu errado, pelo menos eu tomei todas as atividades possíveis, né? E tem aquela questão também de revogar, né? Então, você está passando... olha, você provedor de nuvem terceirizado e tal, eu preciso de você, você faz tais coisas, você tem esse acesso. Use. Porém, se acontecer alguma coisa ou se mudar a política, você, como dono desse dado, tem a capacidade de revogar esse acesso e aí... Perfeitamente. Como eu estou funcionando como intermediário e eu estou dizendo, não, tal pessoa pode acessar porque eu estou deixando. Ele tem uma chave para descriptografar isso aí. No momento em que eu falar que aquele cara não pode mais, a chave é revogada. Então, aquele dado criptografado virou como se estivesse mascarado, ou seja, ninguém mais acessa. Tem um exemplo real que as pessoas podem entender o problema que isso aqui gera, que aconteceu recentemente, e está muito bem explicado no filme que tem no Netflix, que se chama The Great Hack. E fala o que aconteceu lá com o Facebook, com uma empresa chamada Cambridge Analytica, né? Para quem não assistiu, dá uma olhada, porque vocês vão conseguir entender muito bem esse conceito. O Facebook, bem resumido aqui, o Facebook deu dados, né, forneceu dados para a Cambridge Analytica fazer o que ela faz, né, machine learning e tudo mais, para identificar pessoas que votam e tal. Só que, eventualmente, o Facebook falou assim, eu não quero mais que você use o meu dado. Ele revogou. Ele só falou assim, para de usar. Só que esse dado estava já com eles. A Cambridge Analytica já tinha pegado esses dados e eles continuaram usando. Se a gente tivesse essa tecnologia, se o Facebook tivesse essa tecnologia implementada, a partir do momento que eles revogassem esse acesso, essa empresa não conseguiria mais usar. Mas, de novo, para a gente não estender muito essa questão, dá uma olhada nesse filme, é bem legal e vocês vão conseguir contextualizar muito bem essa tecnologia aqui. A gente está chegando próximo do final, mas eu queria tocar mais um ponto que é super importante, que é a questão de compressão de dados. Fala para a gente um pouquinho dessa questão de cadê aqui é isso aqui. Deixa eu só voltar um ponto. Acho que agora entendi o BCP que estava se referindo na pergunta dele. Quando eu falei da questão do Instant Recovery do GDPR,
o GDPS, o que ele faz? Ele conversa com a console da máquina para emitir comandos. Tá? Então, e ele usa um cara chamado BCP-II, né? Então, eu entendo que o BCP que você estava se referindo aí é esse aí. De fato, assim, o Instance Cover, ele bota mais bits, etc., para ajudar mas no caso do GDPS, a diferença que foi feita foi uma mudança no firmware para esse contato do BCP-II, ou seja, estou entrando num detalhe muito técnico aqui, doutor, mas na prática essa automação, quando ela fala com a console, para a console dar um comando tipo, para uma partição, muda o peso de uma partição, bota mais processador, tira o processador, esse processo, o paralelismo dele aumenta muito nas Z15. Então, tem a ver com essa história do BCP que você estava falando aí. Você está falando a referência a Container Extension, na verdade não tem muito a ver com isso, não. É o firmware que vai fazer essa conversa da automação do GDPS com a console ser mais eficiente. Em relação à compressão, olha só, compressão de dados é um negócio muito legal, porque você economiza espaço em disco, e quando você transfere informação, se você tem que transferir 10 gigabytes, você leva um tempo. Se você tem que transferir 5 gigabytes, você leva muito menos tempo, né? Então, compressão é algo que é importante. Muitos clientes usam compressão. Só que a compressão, você gasta capacidade de processador, o que significa, no mainframe, conta de software para fazer compressão. Então, a maioria dos clientes é meio seletivo com aquilo que eles comprimem ou não, né? Na Z14, na Z13, na verdade, a gente começou com uma placa de compressão. Qual que é a ideia? A placa de compressão, ela vai tirar do processador essa atividade de compressão, tornar mais barato isso para que o pessoal use de forma mais intensa. Então, o teu batch executa mais rápido. Se você já fazia compressão de software, ficou mais barato e você está economizando isso. Mas o outro lado é que a placa tinha um custo. Então, normalmente, como é que a gente fazia? Eu fiz isso no cliente, a gente pegou lá as 4 horas, executava lá para conta de software e se eu tivesse a tal da ZDC, essa placa, quanto que eu economizaria de conta de software? Quanto eu economizaria de disco, quanto custa a placa, quantas placas eu preciso, e falar, olha, eu pago essa placa aqui em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Quero 10 anos, que essa ideia, vamos seguir em frente. Se em 3 dias eu pago a placa, então compra 12, né? Entendi. O que mudou na Z15? Na Z15 eu não tenho mais essa placa. Aquilo que a placa fazia, ele foi trazido para dentro do chip. Então, o primeiro efeito que eu tenho, praticamente econômico, é que eu não compro mais nada. Esse componente do chip que faz a compressão, está lá, queira ou não. Se eu quiser usar, se eu não quiser usar, está lá. Está lá, está lá. Né? Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é que a placa, ela tinha um throughput de 1 gigabyte por segundo. Esse cara aqui tem de 12 a 16. Já tem um ganho. Então, e o fato dele estar dentro do chip significa que a comunicação com o processador é muito mais rápida. O efeito prático disso aí é o seguinte, é que eu consigo comprimir muito mais coisa na Z15 que eu vou conseguir na Z14 com o hardware que eu tinha que comprar. Isso pode me trazer a seguinte coisa, o custo de comprimir passou a ser algo bem menos relevante. Virtualmente, dependendo do caso, até irrelevante. E aí eu posso passar a comprimir tudo que eu quiser. Economizando storage, economizando transferência de dados. E daquilo que eu já faço compressão e gasto software, eu posso até calcular quanto eu vou economizar na minha conta de software. Né? Um outro detalhe, aí em conjunto com outra coisa, a placa de criptografia no mainframe é muito rápida, ela faz muita coisa. E o processo dentro do processador também. Só que, criptografia, se eu criptografar 1 giga, leva um tempo. Se eu criptografar 50 gigas, levo mais um outro tempo, gasto mais processador. Se eu comprimir o dado antes de criptografar, eu vou gastar muito menos recursos para fazer o processo inteiro de ponta a ponta. Então, a soma desses dois processos vai fazer com que a ideia de fazer
encriptação pervasiva, de eu criptografar todos os arquivos da minha instalação, fique ainda mais viável, que na Z14 o overhead já era muito pequeno, mas nesse caso aqui vai ficar absolutamente insignificante, né? E tem a questão do data privacy passport que a gente acabou de falar, né? Esse dado vai para lá e vai em maior quantidade e vai comprimido. Isso, né? exatamente. E vai comprimido. Cara, super legal, super legal. Eu fico muito empolgado com esse negócio. A gente está chegando bem aqui próximo do finalzinho. Tem um monte de coisa que a gente poderia falar e explorar ainda. Fernando, eu vou te chamar para uma pós. Você topa fazer uma outra? Opa! Beleza. Antes da gente fechar, vamos ver algumas perguntas que a gente tem aqui no chat, só para a gente não deixar a galera na mão. Vamos lá. Tecnicamente falando, como as políticas são alteradas dinamicamente, revogando acesso a uma informação, por exemplo, a qualquer momento? Você já chegou a trabalhar nessa questão? Então, assim, como eu falei, isso é algo que está em desenvolvimento. Então, o processo, assim, o desenho do software, até o código, isso aí já está desenvolvido, mas não está finalizado. Mas, de toda forma, em relação a isso que você está perguntando, eu tenho um componente que é o cara que vai concentrar as políticas, né? Ele é o gerentão da história, tá? Esse cara, você coloca as políticas para ele que gerencia a chave. Por isso que ele consegue revogar. Então, para você descriptografar alguma coisa, precisa de uma chave. Quem descriptografa é um segundo cara, que é o tal do Passport Control. Só que o Passport Control pede a chave para o primeiro cara. Então, se eu quiser revogar o acesso, esse cara que cuida da política, ele revoga a chave, e o outro, nem que ele queira, conseguiria descriptografar a informação. Tá? E eu posso mudar a política, o dado que já foi está protegido, se é a chave, tudo bem. A partir daí, por exemplo, eu posso dizer que tal dado lá não é nem protegido. Protegido, que eu falo, é encriptado. Ele vai ser mascarado, ou seja, ele vai ser transformado em alguma coisa que eu não consigo transformar de volta no que o dado era, entendeu? Eu botei meu nome lá, virou XXX e ninguém mais consegue descobrir que XXX é o Fernando. Então, isso vai ser controlado no ambiente central. Esse ambiente vai rodar numa coisa chamada Secure Service Container, que já existe na Z14, né? Que é um ambiente, um appliance que roda lá dentro de uma partição lógica e tem isso para várias coisas. IDA, eu tenho para rodar containers com ICP, e eu vou ter um outro appliance que vai ser esse aí, que vai rodar o Passport Control e o elemento central de gerenciamento. Lembrando que é um appliance virtual, né? É uma partição que é uma outra máquina que a gente... E ela vai usar a placa de criptografia, a capacidade de criptografia do mainframe. Tá, boa. Esse recurso de Instant Recovery Boost é exclusivo da Z15? Sim. Alguma possibilidade desse recurso ser disponibilizado também numa Z14? Eu já fiz essa pergunta para as pessoas que cuidam do assunto. E a resposta deles foi muito forte, de dizer não. Então, Z15, exclusiva da Z15. Z15, próximo. E para frente. Quanto tempo a mais esses Dark Processors vão ajudar no IPL? Acho que é aquilo que você falou, né? O boost period é de 1 hora, é configurável? Mas acho que você está querendo falar assim, olha, meu IPL que levava 20 vai levar 15, vai levar 10. Na verdade, essa resposta é aquela resposta que todo técnico adora dar e todo mundo que pergunta detesta ouvir, que depende. Obviamente, assim, vou imaginar que eu tenha 30 processadores, 20 processadores Dark que eu estou ativando lá. E a minha máquina tem 5. Né? Então, o efeito é 1. Vamos imaginar que você tem uma partição que tem 40 processadores. E você ative... Então, estou dando IPL em vários... Eu tenho uma partição lá que tem 50 processadores. Sei lá, eu estou botando 20 a mais. Então, o impacto
é outro, né? Então, dependendo de quantos processadores tem a sua partição e de quantos processadores Dark você vai ativar, esse tempo ele vai ser maior ou menor, vai variar, tá? Tá. Mas então, essa questão do boost period é um negócio que você configura? Você fala assim, ó, o meu boost period vai ser 1 hora. Eu consigo fazer mais do que 1 hora? Não. Ele te dá 1 hora. O que eu configuro na prática é o seguinte. Como eu falei, tem 2 coisas. Tem uma que não é paga, ou seja, essa história do zip que eu falei, você vai lá no ParmLib e diz assim, eu quero usar isso aqui. A partir do momento que você falou, eu quero usar, ele vai usar 30 hora lá, 1 hora lá. Você disse que você quer usar, certo? Isso não tem custo, você pode ativar quando você quiser. Os Dark Processors, eu tenho que ter uma subscrição anual, em que você tem essa subscrição, você pode usar quantas vezes você quiser durante o ano. Né? E aí você pode ativar 20 processadores, no máximo, Dark. Se você quiser, você pode ativar menos, até no máximo 20, se temos 20, você pode ativá-lo ao longo do ano. Então, assim, isso vai funcionar. Na hora que eu for dar o shutdown, eu vou ativar uma proxy específica que usa isso aí. E vou ter um parâmetro na ParmLib dizendo assim, na hora que você for fazer o boot, você vai usar esses processadores, ok? Então, ele vai lá e vai passar 1 hora usando o processador, né? Passou meia hora, não quero mais. Não. Na verdade, não tem nem sentido você não querer algo a mais. Sim, né? sim, é recurso a mais. Isso. Galera, para quem não sabe, o ParmLib, do mundo, para a gente comparar aqui com o mundo Linux, seria como o /etc lá, onde você configura, coloca lá as configurações do seu sistema. No mundo de mainframe a gente chama de ParmLib, tá? Beleza. Eu acho. Estamos falando. Essa subscrição dos Dark Processors são as CBUs? Não são CBUs, não. O que vai acontecer é o seguinte, na verdade, você foi imaginar, tem algumas semelhanças do processo, né? Que a CBU é uma licença que você compra que vai me permitir, do mesmo jeito, pegar esses Dark Processors e ativar na hora que eu tiver uma disponibilidade de hardware. Então, tem uma máquina de DR com um processador só e tem uma máquina de produção que tem 40. E eu compro 39 CBUs. Então, na hora que a máquina minha de produção cair um avião lá no site, eu vou lá e ativo, estou dando um exemplo extremo, né? Eu ativo 39 processadores no outro lado. Aí, no caso, parece com CPU. A diferença é que eu vou ativar esses processadores como zip. Tá? Eu vou ter essa subscrição, do mesmo jeito que a CBU, só que a CBU eu digo assim, CBU de 1 processador, de 2, de 10, de 15. E aí não, é uma subscrição anual que me deixa usar até 20 processadores. Se eu quiser usar os 20, se eu tiver os 20, eu uso os 20. Se eu quiser usar 10, eu uso os 10. Né? Então, nesse sentido, o processo é semelhante. Só que a CBU parece que o custo é por processador. Se eu tiver CBU para 1 processador é um custo, se eu tiver para 10, é 10 vezes esse valor. E isso não, é um valor único que você paga. Não me pergunte o valor, isso aí é com o povo que mexe com o sistema do nosso negócio Bitbuy. Tá certo. Fernando, muito obrigado. Tá? A gente passou um pouquinho do tempo aqui, galera, mas eu acho que é porque o assunto é legal, a gente gosta, a gente se empolga mesmo. Para quem não sabe, esse webinar ele está gravado, vai ficar gravado, ele fica disponível lá no nosso grupo de Meetup. Tá? Uma última mensagem aqui do patrocinador. No dia 13 de novembro, a gente vai ter uma sessão para falar de segurança dentro do mundo de mainframe. A gente tinha planejado falar de criptografia pervasiva, mas a gente vai estender essa conversa também para incluir essa questão do Data Privacy Passport. Então, a gente vai fazer um bem bolado aí da evolução dessas 2 tecnologias, dia 13 de novembro, às 10 horas. Tá? Esse evento a gente vai divulgar hoje lá no grupo do Meetup e a gente também vai mandar os convites aí por e-mail. Tá bom? Galera, com isso eu fecho. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Falou, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.